Olá, pessoal. Boa tarde. Oi, oi. Boa tarde para todos vocês. Hoje vamos ter uma live muito especial com a Ana. Quem aqui conhece a Ana, né? É um perfil muito conhecido, onde ela mostra um pouquinho do dia a dia dela, das rotinas dela com o marido dela, com o Júnior, né? Então hoje a nossa live convidada especial é a Ana. E ela vai estar contando um pouquinho da história dela, vai estar contando um pouquinho, né, de toda a superação dela, da reabilitação dela com o marido dela, né? E eu vou deixar o espaço para ela estar contando pra gente não perder tempo, voltar. E eu acredito que vai ser muito enriquecedor, vai ser muito bom para todos vocês que tem alguém aqui. Olá, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem, boa tarde, né? Aí Boa tarde. aqui para mim é 5 horas da manhã, mulher, imagina. Super cedo aí, né? É, aqui é super cedo, madruguei hoje só para falar com você. Então, Mas é coisa boa, né? graças a Deus, que bom, É, né? graças a Deus mesmo. Ana, eu fiz uma pequena introdução, um pouquinho falando, né, de você e do Júnior. Mas claro, Uhum, né, nada, ninguém melhor do que você para estar falando um pouquinho. Então eu vou falando aos pouquinhos, vou fazendo as perguntas aos poucos para você poder ir falando, né? Que nem eu coloquei o tema da live hoje, realmente é o poder da mulher na reabilitação, né, do Júnior, do marido, de tudo aquilo que uhum. você fez por ele, né, dessa sua força, dessa sua garra, de ainda estarem ajudando as pessoas através do seu perfil, né, que você faz as lives ali, auxiliando as pessoas que também passam por isso e mostrando essa força da mulher, né, do que a mulher realmente é capaz, porque numa situação dessa, às vezes a pessoa vê a esposa ou a mulher que está cuidando como uma coitada, né, como uma pessoa ali que tá carregando um peso além do que ela pode carregar e geralmente, né, e a verdade e a realidade não é essa, né? A verdade e a realidade é aquilo que Deus sabe faz, Deus sabe o que faz e eu acredito em todo o propósito que ele tem para as nossas vidas, né? E eu acredito muito no propósito que Deus tem na vida, na sua vida, na vida do Júnior, né? Para estar alcançando muitas pessoas aí. Então, vamos contar um pouquinho da sua história. Eu queria que você falasse brevemente o que aconteceu, né, com o seu marido, com o Júnior, para depois a gente estar entrando mais a fundo e mais detalhadamente em você. Porque aqui hoje nós vamos falar de você, né? Para Isso poder te aí. conhecer um pouquinho mais e para as pessoas que cuidam de alguém, né, terem alguém como inspiração, que é possível sim, tá bom? Então, Ana, fala um pouquinho sobre você, se apresenta e aí fala um pouquinho do que aconteceu com o Júnior para as pessoas saberem. Então, gente, boa tarde para todo mundo, né? Quero agradecer você pelo convite de estar aqui nessa live. Eu sou a Ana, né? Meu nome é Ana Alice, mas todo mundo me conhece por Ana, né? Eu tenho 29 anos. Há 3 anos eu cuido do Júnior. Nós somos casados há 5 anos. E quando nós tínhamos 1 ano e 6 meses de casado, o Júnior veio a sofrer um politraumatismo craniano decorrente de um atropelamento, Uhum, né? Ele teve esse politraumatismo, ficou 97 dias hospitalizado, voltou para casa com traqueostomia, gastrostomia, dependendo de aparelhos para respirar, dependendo de uma pessoa 24 horas, né, ao lado dele. E ele permaneceu 10 meses considerado estado vegetativo. Na verdade, foram aí 6 meses considerado estado vegetativo e posteriormente ele passou a ser considerado paciente paliativo, porque, né, pela medicina ele já não teria mais a chance de retornar do coma vigília. uhum. Ele voltou para casa com um respirador? Voltou com respirador. Nossa, Ana do céu. Então, assim, é Ele muito além de tudo assim que a gente imagina, né? ele ficou 10 meses no respirador. 10 meses no respirador. 10 E na meses. época que ele recebeu alta, ele estava na UTI, então você não permanecia com ele constantemente, né? Só nas horas da visita. Foi, foi 27 dias de UTI e Ah, 70 dias em ala, entendi. né? Mas assim,
é totalmente diferente, né? Quando tá no hospital, tem as enfermeiras para fazer. Na época em que aconteceu o acidente, né? Eu não, eu acho que eu não falei a data, né? Foi em 2018 o acidente dele. Aham. E quando aconteceu o acidente, hoje em dia, a equipe médica que faz o acompanhamento em casa, eles têm um programa para você fazer um treinamento, ter um aprendizado e tudo mais, né? Até recentemente eu fui palestrar em um desses treinamentos deles. Mas hoje em dia tem, mas na época em que eu trouxe o Júnior para casa não tinha, né? E a única coisa que eu aprendi a fazer, aprendi entre aspas, foi fazer a aspiração da tráqueo, né? Mas eu fiz 2 vezes apenas lá no Uhum. hospital, Uhum. né? Com o auxílio da fisioterapeuta, eu fiz 2 vezes e pronto, ficou por isso mesmo. Trouxe ele para casa e assim, foi literalmente aprender na marra. Porque a grande maioria das coisas eu não sabia como fazer. E foi aí que eu comecei a estudar. Porque eu falei assim, Uhum. eu não sei como fazer, eu não sei como seguir. Às vezes eu pedi, a equipe vinha só uma vez na semana, né? Eles vinham mais apenas se necessário, né? Mas em casos extremos mesmo. Sim. E às vezes eu questionava alguma coisa, eles falavam, olha, Ana, é assim, assim, assim que você tem que fazer. Mas Só uma coisa é falava, a né? pessoa te falar e outra coisa Sim. é você ter que pôr a mão na massa e realmente fazer. E eu Aham. olhava e eu falava assim, Senhor, como Uhum. assim? O que eu tenho que fazer? Mas eu falo que me ajudou muito sair mesmo da inércia, me colocar em movimento, sabe? Me ajudou muito pesquisar, procurar entender mais, porque foi graças a isso que tinha 15 dias que o Júnior estava em casa e o Júnior teve rejeição da dieta e ele começou a vomitar vômitos por jato e Uhum. começou a retornar pela tráquea, Sim. né? E ele só não broncoaspirou porque eu sabia que naquele momento eu tinha que fazer a aspiração da tráquea. Sim. Se não Nossa, fosse com isso, né? certeza. Nossa, Ana do céu. Assim, você vê, gente, eu falo que eu escolho as pessoas para fazerem as lives aqui, e quando eu começo a live, eu realmente assim tenho a certeza que realmente foi por um propósito essas escolhas, sabe? Porque a gente começa a descobrir coisas que você jamais imaginava, né? Hoje o Júnior, ele tá super bem, né? Tá bem desenvolvido, ele tá bem reabilitado. Claro que ainda tem uma caminhada aí, mas comparando do que você está falando agora, logo que ele voltou para casa, a diferença é enorme, né, Ana? Nossa, E demais. enorme mesmo, assim. E para quem aqui, eu só vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece, né? Meu nome é Mariana e eu tenho um perfil realmente de cuidados que dá uma orientação, né, para familiares que cuidam de alguém em casa, nessas relações que a Ana está falando hoje, né? De cuidados realmente intensivos, acamados, né? Então, a minha intenção e a minha missão é realmente trazer essas orientações que as famílias não têm quando levam os pacientes para casa, né? Quando realmente acabam levando o seu familiar para casa. Então, o meu perfil, eles vêm para trazer toda essa informação. Nossa, Ana, então assim, realmente maravilhada assim, com a sua atitude. E o que eu queria assim, que você falasse, contasse um pouquinho, é justamente isso. Por exemplo, quando os médicos começam a avisar que vai dar alta, que tem a previsão de alta, né? Qual foi a sua primeira atitude? Como que você fez para adaptar a sua casa? O que veio na sua mente, né, em relação a tudo isso? Claro que assim, aí você precisou, ou o hospital provavelmente deve ter corrido atrás dessa questão do respirador, né, dos aparelhos. Como que Foi. foi? Então, o Júnior foi o contrário, né? Fui É, eu que tive uma luta com os médicos para trazer ele para casa. sim, Porque também assim, eles falam, acontece da família falar, não, eu quero ir para é, casa, porque ele, na verdade, ele, assim, em casa é muito melhor, né? ele já estava 97 dias no hospital, né? E assim, o Júnior, depois que ele saiu da UTI, ele estava com infecções recorrentes, sabe? Uma infecção atrás da outra, uma atrás da outra. E teve um dia que, devido a uma infecção, os parâmetros dele, os sinais vitais, ficaram tão desregulados, tão alterados, que no momento em que eu estava saindo do hospital para ir trabalhar, que eu posava com ele, né? E no momento que eu estava saindo do hospital para ir trabalhar, o doutor falou assim para mim: olha, eu fiz tudo que está dentro
do que a medicina pode fazer. Mas se o organismo dele não começar a responder, eu não te garanto que ele passe de hoje. Nossa. Porque assim, ele estava ao ponto. Aí nesse dia, na madrugada desse dia, ele precisou ir para emergência, né? É. Ele teve que sair da ala e ir para emergência. E assim, era infecção altíssima, a pressão dele, ele tomava 4 medicamentos, a pressão não abaixava, ficava altíssima, de 18 para cima a Nossa. pressão. E assim, o Júnior chegou a tomar 15 medicamentos no dia, Nossa. sabe? Quando ele veio para casa. Graças a Deus, hoje ele toma metade de um comprimido. É o único Que legal. medicamento que ele toma. Graças a E Deus. assim, as enfermeiras mais experientes, como eu posava com ele, né, durante o dia eu ainda trabalhava, à noite tem muitas enfermeiras com mais idade. E elas chegavam muito para mim, conversavam, falavam assim: olha, se você tiver condições de levar ele para casa, leve ele para casa. Em casa o cuidado é outro, né? A atenção da família é outra. Aí elas sempre falavam: olha, eu não estou te dizendo que ele vai recuperar em casa, mas lá ele vai ter uma vida mais digna. Sim. E aí eu comecei a conversar com o médico, que eu queria levar o Júnior para casa, Uhum. né? Até chegou o dia da reunião. Eu tinha 25 anos na época e foi o maior empecilho foi a assistente social achar que eu não cuidaria dele, Por ser sabe? nova. Várias e várias vezes, tanto é que a gente teve 3 reuniões e sempre que eles me questionavam era: você tem certeza que você quer levar ele para casa? Só que eu nunca tive dúvida, Sim. sabe? Eu sempre tive a certeza que eu queria levá-lo para casa. Na época, meu pai veio da Bahia, e aí o meu pai que foi atrás para mim de tudo que eu precisava. Uhum. O respirador, né? Tem que ter o cilindro de oxigênio também em Sim. casa, Uhum. né? Tem que ter a bateria para o respirador, porque não pode ficar sem. Todos Sim. esses aparatos, meu pai que foi atrás para mim, para conseguir. Uhum. Né? O aspirador para fazer a limpeza da traqueostomia, tudo isso. Uhum. Cama hospitalar. Na época foi muito difícil a gente conseguir uma cama hospitalar. Foi até um amigo dele que conseguiu uma cama hospitalar que era manual e ele fez adaptações, deixou a cama elétrica para mim, Ai, que sabe? bom. Então assim, as coisas foram muito bom. E Porque as a coisas foram manual, gente, para caminhando. quem não conhece, a manual é na manivela ali, né? Você tem É, que ir assim, ó, roda, 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 o negócio sobe e às vezes trava. É complicado mesmo. e essa manual ela levantava só mesmo as costas. Né? E aí, quando o amigo dele fez a adaptação, conseguiu que ela fizesse todos os movimentos necessários. Ai, que Então, bom. assim, coisa que facilita muito a vida. Sim. E aí, eu lembro que na última reunião eu falei assim: não, eu tenho certeza, eu quero levar ele para casa. E aí eles falaram assim: ah, mas você tem que treinar para aspirar a traqueostomia dele. E aí eu falei assim: tá, mas como que eu faço esse treinamento? Ah, é aqui no hospital mesmo. Aí eu fiz 2 vezes, a fisioterapeuta olhou para mim e falou assim: não, pode levar ele para casa, é melhor você levar ele para casa, ele já curou da infecção, você vai dar conta. É E isso. aí assim eu fiz. Mas é isso mesmo, que legal. Na verdade, assim, conforme ele permanece no hospital, é um foco muito grande de várias bactérias, e por ele ter essas imunidades, né, ter esse estado debilitado, ele é o primeiro a pegar, né? Então, por isso que geralmente o pessoal que a gente trabalha no hospital, o pessoal da enfermagem, às vezes até comenta com os familiares, né? Muitas vezes eu comentava com os familiares: olha, dá um jeito de ir embora, dá um jeito de sair daqui, né? Porque os médicos mesmo, eles não vão falar isso para você. É mais difícil, Uhum. né? Muito mais difícil, né? O pessoal da enfermagem acaba tendo uma visão diferente em relação a isso por conta do familiar. E sabe o que acontece, Ana? Muitas vezes acontece da própria pessoa, que nem no caso, por exemplo, o Júnior, pode ser que essa pressão que ele tinha é pelo incômodo de estar ali, sabe? Mesmo ele não estando, né, na consciência normal, mas ele como pessoa, como ser humano, sabe? Ele estar incomodado de estar ali. E só de ir para Uhum. casa, até os sinais vitais já melhora, né? Então aí vocês foram para casa, você conseguiu tudo, os aparatos. E como é que foi? Você teve apoio de alguém para te ajudar nesses cuidados, né? Como é que foi no começo quando você foi para casa?
A primeira semana tava a irmã dele e a sobrinha. A sobrinha era recém-formada em enfermagem, Aham. né? Fazia, se eu não me engano, coisa de um mês, 20 dias que ela havia se formado em enfermagem. E aí ficou nós três cuidando dele. E assim, muita coisa a sobrinha dele me ajudou, porque ela Uhum. foi falando, olha, tia, é assim, medicamento é assim que dá. O mais difícil era a questão de passar o medicamento. Ele tinha a Olha, gastro, né? uhum. Então, assim, isso eu não aprendi no hospital, como Ai, que meu Deus, passava o medicamento pela gastro. pois é. E E aí, é na muito hora. complicado na hora que você tem que fazer se você não tem É, uma orientação adequada, né? Nossa, várias vezes eu colocava o medicamento, esquecia de tampar, de fechar a gastro, ou eu ia pôr o medicamento e eu esquecia de fechar, voltava de Nossa, várias vezes, Por não isso foi que uma, fala, duas vezes. você ter essa orientação, você ter esse conhecimento é necessário, né, gente? Quantas coisas não ia facilitar para você, né, Ana? Se você já tivesse Com tido um certeza. conhecimento, se você já tivesse alguém te orientado em relação a muitas coisas, né? E na verdade, assim, né, Ana, Sim. entre aspas, você foi para casa com o Júnior com o kit completo, né? Tráqueo, respirador ainda, né, mecânico, porque ele Uhum. respirava pelo aparelho, a gastrostomia, a troca de fralda. E fora, ele acamado também, né? Porque ele não respondia na época. Ele estava acamado. Então. E ele Não respondia, mexia ele nada. tinha reação, alguma coisa? Não. Não, não, nada. Só abria e fechava os olhos. Aham. E aí, como é que foi, assim, a questão de você, por exemplo, começou os cuidados, teve ajuda, né, da sua sobrinha, e, Isso. e das reabilitações, como é que foram no momento que você levou ele para casa? De início, ele não fazia fisioterapia, né? Aham, As condições financeiras não dava para a gente pagar fisioterapia para ele. aham. Então tinha mesmo só o fisioterapeuta da equipe médica que vinha e fazia as manipulações no pulmão, né? Que era a prioridade, né? Sim. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui aprendendo também. E eu falo, quem cuida de alguém tem que ter curiosidade e fazer pergunta, Tem. sabe? Tem que O buscar o físio conhecimento e, assim, é questionar, né, Ana? Saber por quê. Porque, isso. gente, Por que que faz isso? Por que que faz aquilo, porque assim, Ana, eu não né? sei se você, quando você levou o Júnior embora para casa, olha quantas coisas que você deveria saber. Que ele, por estar acamado, ele precisa de uma fisioterapia respiratória. Ele não pode ficar num único movimento só, numa única posição. As mudanças de decúbito para evitar escaras, feridas. A higiene oral também, que é essencial para evitar as infecções pulmonares. Olha quanta coisa, né? Que assim, É. informação que E, você deveria ter, né? e coisas assim, se a gente for ver, claro, hoje em dia eu sei como que é e tudo, mas se a gente for ver, são coisas tão simples, né, que poderia. Várias vezes eu falei isso, não maldizendo os profissionais, mas todas as reuniões, essas 3 reuniões que teve, o tempo que eles ficaram perdendo tempo me questionando se eu realmente queria fazer aquilo. Como a gente Prepara. teria dado adiantado as coisas se fossem reuniões para falar, olha, é desse jeito que você vai fazer a higiene oral, é É. desse jeito aqui que você vai virar ele na cama. Eu me recordo de uma enfermeira que ela falou assim para mim, quem que vai ajudar você a cuidar dele em casa? E aí eu falei assim, olha, nós combinamos com a família dele, cada semana vem alguém da família para me ajudar, porque as condições financeiras da família em si não dá para pagar alguém. Sim. E aí ela olhou bem para mim, e a família do Júnior mora a 1 hora e meia daqui, de carro, é outra cidade. Ela olhou bem para mim e falou assim: olha, infelizmente na vida, quando acontece um acidente, quando acontece um AVC, ou qualquer coisa parecida que a pessoa fica acamada, depois de algum certo tempo, se os familiares vê que o paciente não está progredindo, não está tendo um resultado, cada um vai viver a sua vida. E você vai acabar ficando sozinha com ele. Ela É, falou, tô te falando por experiência própria. é verdade. E ela falou assim, eu vou estar de plantão com ele. A cada 3 dias sou eu que vou pegar ele no plantão à noite. E se você quiser, eu te ensino a mexer com ele.
Exatamente. E aí ela me ensinou a virar ele, a fazer as mudanças de decúbito, ela Aham, me ensinou a manipular ele sozinha na cama, trocar ele sozinha, puxar é, ele, né? Que é difícil ser uma é. pessoa sozinha, né? Só que a gente sabe que tudo tem jeito, né? Não é Na tanto você verdade, não é ter nem, na força. verdade, né, Ana, é que nem o pessoal fala, eu, quando eu trabalhava no hospital, eu sou pequena também, né? E muitas vezes chegava lá, o paciente grandão falava assim, mas você vai cuidar de mim? Você não vai conseguir. Eu falei, não é força, meu, né? Não é força, é Uhum, técnica. E realmente é, é técnica. E o que você aprendeu, que bom que teve essa pessoa que teve essa visão de te ensinar, né? Porque muitas coisas que acontecem, Ana, e são coisas que eu falo no meu perfil, é o que? Os profissionais da saúde, infelizmente, acabam não tendo um tempo hábil para poder fazer toda essa recuperação e, tipo assim, toda essa instrução para o familiar que vai levar um paciente acamado embora para casa. Por quê? Demora um pouquinho mais para você acabar orientando o familiar, né? Mas realmente, ainda bem que ela teve essa visão para te mostrar. Porque realmente, e foi o que geralmente acontece, né? De você passar a cuidar sozinha. E aí você tem que virar sozinha, dar banho sozinha, fazer a troca de fralda sozinha, né? E tem toda uma técnica para conseguir fazer isso. E aí ela tem. foi te ensinando. Aí ela foi me ensinando, né? E eu sempre falo, não é só. Ela teve essa visão, essa posição, esse posicionamento de querer me ensinar, mas nós também que estamos na posição de cuidador, né? De que se tornou cuidador, a gente também tem que estar aberto a aprender, Com né? certeza. Porque muitas vezes eu falo assim, porque eu já vi. Outras vezes que eu fiquei em hospital com o Júnior, né? Eu já vi pessoas que, às vezes, a enfermeira quer ensinar alguma coisa e a pessoa só fala assim, eu já sei. É. Só que aí a enfermeira vira as costas e a pessoa não Não sabe nem para que sabe. lado que É, vai, verdade. sabe? E então aí ela me ensinou essas coisas. E aí a família do Júnior, a gente continuou revezando por cerca de 4 meses, né? E realmente depois acabou ficando eu e o Júnior, né? Uhum, Somente nós dois. E eu tinha que fazer tudo. E eu tinha que dar conta de tudo. Só que uhum. assim, eu falei assim, não, eu vou dar conta porque, né? Até hoje eu estava me preparando para isso, né? Porque eu nunca esqueci do que ela falou. Quando as coisas forem, o tempo for passando e a pessoa não ir demonstrando a recuperação que a família espera, né? E ainda mais o Júnior, né? Que os médicos literalmente eles deixaram o Júnior vir para casa para o Júnior ter Uhum, uma vida digna até o dia do seu óbito, né? Porque o diagnóstico já era assim, não ter a melhora. Esse era o diagnóstico Ele médico. não, pelos médicos, no dia da alta, o médico falou para mim que ele viria a óbito dentro de 6 meses a um ano, Uhum, porque não tinha a mesma expectativa de vida para ele, uhum. Nossa. E olha aí, o Júnior tá? fazendo vários vídeos, fazendo várias graças. Nossa, que coisa. Então, Muito. e Mas, ô, Ana, mas assim, você sabe que você fez a diferença também, né? Claro que Deus tem todos os propósitos, mas se não, por uhum, exemplo, o que eu falo assim da importância que eu falei que aqui, hoje a live, claro, o Júnior tem o seu lado, né? Na participação dessa história toda, mas aqui a protagonista, que eu sempre falo, são os cuidadores. É quem está do lado cuidando que faz total a diferença, né? Se você no seu posicionamento que eu vejo, do pouco que eu consigo te acompanhar, desse conhecimento. Você foi atrás de um conhecimento, né? E o que eu bato muito na tecla e o que muito eu falo é o quê? Precisa estudar para cuidar, gente. Né? Se, por exemplo, a Ana não tivesse estudado nessa hora que ele teve, né, esse vômito, essa rejeição, esse jato de vômito, se ela não tivesse conhecimento de aspirar, né, a tráqueo, ele iria broncoaspirar. E broncoaspirar é ele, por exemplo, engasgar com o próprio vômito e poder ter uma sequela pior, né? Parar de respirar, né? Ter ido a óbito mesmo, né? é isso mesmo. E assim, e aí as coisas foram acontecendo, né? E no dia da alta do Júnior, quando o médico me falou que não tinha mesmo expectativa de sobrevivência para o Júnior, isso eu nunca passei para a família dele. Entendi. Eu nunca falei. E Esperto, hein? assim, Inteligente. e todo mundo falava para mim assim: Nossa, Ana, como você é chata.
eu falo que eu já vivia em pandemia antes da pandemia. O Aham, Júnior tinha o quarto só dele, sim, né? Eu desinfetava o quarto do Júnior 3 vezes no dia. sei. Tudo do Júnior era desinfetado, todas as coisas dele, tudo. É, todo o material que eu utilizava para preparar a dieta dele era tudo esterilizado, era tudo separado. Nem com a mesma buchinha dos outros utensílios eu não lavava. Sabe, Isso, eu tinha muito cuidado. Para as aham, pessoas entrarem no quarto, eu já deixava o álcool em gel aham. e falar, já pedi, ó, coloca a máscara para entrar para conversar com ele. Ele tá de traqueostomia. Sei, A gente não vê, mas sai gotículas de saliva, pode, exatamente. né? E assim, nossa, eu era chata. Eu falo assim, todo mundo falava pra mim, Ana, nossa, como eu não gosto de ir lá visitar o Juninho porque a mulher dele é muito chata. Muita gente, eu ouvi muita gente falar. E é Mas estava assim, certíssima, porque você vê, é uma coisa que, não sei se veio de você isso, né? Mas é uma coisa que no hospital isso acontece. Por quê? Lá no hospital existe a limpeza, que a gente fala limpeza concorrente, que ela é feita nos quartos, deve ser feita, né? Uma vez ao dia. As limpezas dos materiais hospitais também é no setor setor de esterilização de materiais. Então é feito tudo isso. Acaba sendo feito tudo isso justamente para quem está internado. Então, e se ele veio numa condição especial para casa, você foi correta, né? Você fez a atitude corretíssima, justamente para a melhora da imunidade dele e uma série de é, consequências, né? Mas sim. alguém falou isso para você ou foi de você? Foi através dos estudos que eu fui fazendo, Através do né? conhecimento, né? Que você Isso. buscou. Gente. Eu lembro que eu achei um artigo em PDF Sim. sobre cuidados para pessoas acamadas e eu acho que tinha umas 300 páginas esse artigo e eu devorei esse artigo, Aham. sabe? Eu nem lembro como que eu achei. Eu lembro que era muito difícil de achar alguma coisa que tivesse conteúdo de valor. E eu fui Toda pesquisando, assim, pesquisando, de você saber cuidar, te dar orientações. é, Porque e geralmente aí o eu que eu fui. vejo o problema do conteúdo na internet é tudo para profissional, né? É tudo relacionado a Isso, profissional, com termos técnicos, e por isso que eu vi assim, essa necessidade de fazer o perfil. Não existe um lugar que as famílias encontram de uma forma fácil deles saberem cuidar da família em casa, né? De dar esses cuidados. é, e assim, aí eu fui, falei assim, não, vai ser desse jeito, até o quarto dele, para desinfetar, eu utilizava sempre papel toalha, para limpar, pano de chão, o pano de chão que eu usava no quarto dele era só no quarto dele, Sim. sabe? Eu trocava uma vez na semana, e assim, todo mundo ficava assim, nossa, mas por que será que ela faz isso, sabe? E aí, o dia que eu fiquei mais, que eu vi que realmente eu estava fazendo certo, foi quando a gente começou a pagar um fisioterapeuta para ele, né? E aí, quando a gente começou a pagar esse fisioterapeuta falou assim para mim: há quanto tempo que ele tá com essa tráqueo? Eu falei assim: aí já tinha 10 meses que ele tava com a tráqueo. Eu falei assim: tem 10 meses. Ele falou assim: mas ele tá há 10 meses com tráqueo de plástico e quantas vezes ele já foi pro hospital? Eu falei pra ele: não, uma vez. Aí ele Uhum. falou assim: mas ele nunca teve problema na tráqueo? Eu falei: não. Ele falou: você tá brincando? Eu falei: É. não, tô falando sério com você. Aham. E aí eu vi que a expressão no rosto dele era de espanto, Então, sabe? E aí eu, você vê, é e o como eu tô. certo seria o quê? É o normal, né? Engraçado que as pessoas acabam se acostumando com aquilo que é errado. A pessoa É, voltou para casa, pode ter certeza, né? Os profissionais, às vezes, pode ter certeza uhum, que um mês ele vai voltar com infecção. De tanto tempo ele vai para o hospital porque a família não sabe cuidar, não tem é. orientação para cuidar. Menina, olha, você tá de parabéns, Ana, tá vendo? Cada E, live que eu pego as pessoas é uma surpresa que eu acabo tendo assim de melhoria realmente e de coisas que a gente não sabe, né? E na verdade o é, que você estava fazendo era evitando a infecção cruzada, sabia, Ana? Porque o que acontece é muito o quê? Você usar tudo específico só para o júnior é corretíssimo, porque toda a bactéria que existia nos outros ambientes você não levava para ele. Né? O uhum, que lá no hospital a gente fala é infecção cruzada. É cruzar os objetos e acabar levando uma bactéria para outros ambientes. E não, o ambiente do Júnior, ele era extremamente único, exclusivo dele, por isso que não tinha essas infecções.
Isso. E aí eu fiquei curiosa, né? Quando eu vi aquela expressão no rosto dele, eu falei assim, nossa, que será que ele tá achando algo tão estranho, né? Eu falei pra ele, por que você tá fazendo essas perguntas? Ele falou assim, então, primeiro que já era pra ele ter passado por uma traque metálica, Quando né? para casa, geralmente também. E aí ele falou assim, depois, eu nunca vi, ele falou assim, eu tenho 20 anos de profissão e até hoje eu nunca vi um paciente ficar tanto tempo com tráqueo plástica e não ter infecções. Sim. Aí eu falei pra ele assim, então é sinal que eu tô cuidando bem, né? Aí ele É, falou assim, não, claro, você tá cuidando muito bem, só que é uma coisa que a gente não vê, é. E você vê tá? que é um detalhe de simplesmente conhecimento, né? É, É um detalhe que, assim, o conhecimento ele te traz essa segurança de dar uma qualidade de vida para o seu familiar, né? Porque, assim, a tráqueo, para quem não sabe, gente, é um tubo que vai aqui no pescoço e esse tubo, ele vai direto para o pulmão. Então, quer dizer, nós, quando a gente fala, a gente respira, a gente tem todo um filtro, vamos dizer assim, natural, que vai barrando todas as bactérias, as sujeiras, para o ar chegar no pulmão. E a tráqueo não tem. A tráqueo é direto, por isso que existe uma série de reinfecções, né? E você vê o conhecimento, Ana, o conhecimento ele é essencial para todo mundo que cuida de alguém. E é isso que faz a diferença é, na qualidade de vida do familiar. com certeza. É você fazer algo com certeza do que você está fazendo, É né? ter essa segurança, porque você está estudando, você está buscando conhecimento, entendendo o porquê de como fazer, o que você pode evitar, né? E o conhecimento traz. É. Eu sempre recebo muito assim questionamentos de pessoas. Ah, o Júnior nunca teve escaras. O Júnior teve uma escara. Aham, Foi lá no hospital quando ele teve, né? No período que ele ficou na UTI. aham. Mas em casa ele nunca teve escara. E aí tem gente que fala assim, Ana, mas como que você fez pro Júnior não ter escara? Muita gente pergunta. Eu falo assim, gente, água é remédio. Eu falo isso direto, gente, água é remédio. É, Às vezes quando eu falo assim, o Júnior ficou, acamado, ele ficou um ano, né? aham. Aí quando eu falo, o Júnior ficou um ano acamado, todo mundo fala assim, mas você dava banho nele na cama? Era, na cama. Mas como que ele não teve esse cara, gente? Joga água nesse povo, sabe? Eu Exatamente. falo assim, o povo tem. O Júnior, ele tinha o colchão próprio, né? Sim. Aquele colchão que é Aquele impermeável. pneumático, o pneumático? E tinha o pneumático também, Aham, né? E assim, eu jogava água, sim. sabe? Aham, Claro, tomando cuidado para não ir na tráqueo, mas do peito para baixo eu jogava água, né? sim. Colocava bacia na cabeça dele, lavava a cabeça. E Hum, assim, eu me recordo que assim que a equipe médica começou a vir visitar o Júnior, um dia eles chegaram e o quarto estava molhado. E aí uhum. eles falaram assim, o que que aconteceu? Eles olhando no chão, falaram assim pra mim, o que aconteceu aqui? Por que que tá estandeado? Eu falei, eu tava dando banho. Mas você joga água nele. Até a equipe médica ficou assim, mas você joga água nele. Eu falei, gente, ele É, tá acamado, ele não tá morto, eu tenho que é, jogar. Eu lógico. falei assim, que jeito que toma banho? É, Não, não existe tomar banho. E aí, às vezes eu vejo pessoas falam assim, não, eu molho só uma toalha e passo. não. Mas aí a pessoa aí a pessoa pergunta pra gente, por que que não teve escara? Mas quando você vai investigar, aí a pessoa só passa uma toalha, só passa um lencinho, né? Não faz o uso uma pomada, né? De uma proteção, alguma De uma coisa proteção. que Então, ajude. assim, de um hidratante corporal. E aí, É, sabe? O Júnior, hoje em dia eu passo um hidratante só no corpo dele, sabe? Mas antes ele tinha o hidratante para a mão, para os pés, para o sim, corpo, para o rosto, tudo tudo, separadinho, tudo. sabe? Porque a gente tem que cuidar, Sim. Na né? A verdade, gente tem assim, que né, Ana, se. conforme eu não sei como que é os seus seguidores se cuidam de alguém, mas quando a pessoa fica acamada, toma remédio, a pele resseca, a pele não é a mesma, não é uma pele normal igual a nossa, que temos autonomias, que tomamos banho, que andamos. A pele é diferente, ela é mais ressecada, precisa de mais cuidados, e tudo isso que a Ana tá falando é extremamente importante para evitar essas lesões, né? E você vê que nem você fala, muitas pessoas te mandam mensagem falando, mas como? Mas como? Olha quanta falta de conhecimento e de informação muitas famílias têm, né, Ana?
Muita, É, muita. E o pessoal, quem sofre é a família, que às vezes não entende o motivo, né, de tantas lesões, infecções, e aí o próprio familiar que tá doente também acaba sofrendo, né? levando para esse lado, é até a questão da fralda também, né? Todo mundo fala assim, ah, o Júnior usa fralda há tanto tempo, ele tem infecção urinária sempre. O Júnior até hoje teve uma infecção urinária, Aham, apenas. aham. E aí, o dia que eu gravei um vídeo falando sobre o pacotinho que eu faço nele Sim, para facilitar a minha sim, vida, né? sim. Muita gente, eu recebi muitas críticas, sabe? Na verdade, eu Diversas fiz uma críticas. vez, Ana, eu dei um curso logo no início falando desse pacotinho, né? E aí depois veio uma enfermeira e começou a falar, mas você não pode falar isso, porque eu falei, ah, tipo assim, né, assim, esteticamente ou profissionalmente isso não existe, tá, mas quem é que tá no dia a dia ali cuidando? Somos nós, ou é o familiar, ou é a enfermagem, né, as técnicas de enfermagem. Então, na prática, é isso. Na prática, é o pacotinho que facilita. E é o pacote É, que faz com que também ele não fique tanto tempo úmido, né, molhado. é, Ajude com muito. certeza. E assim, eu recebi críticas de enfermeiras, É, inclusive, é, e teve familiares, né, que cuida de alguém que falou assim: ah, eu fazia o pacotinho, mas tinha infecção direta, eu parei de fazer. Só aham, que a pessoa ela tem que ter a consciência de que você faz o pacotinho, mas não é para deixar ali o dia é, inteiro. Você exatamente. faz o pacotinho, a pessoa fez xixi, você viu que tá... O Júnior é assim, eu olhei, vi que ele fez xixi, eu não fico assim, ah, não, vou esperar ele fazer mais uma vez que a Já fralda. troca. Não, eu Aí, olhei, ele fez xixi, eu já tiro, sim. sabe? É na hora. E assim, são coisas tão simples e coisas que se a pessoa buscar conhecimento, ela vai aprender, ela vai entender. Só que o ser humano tem a mania de fazer as coisas, vou falar no popular, faz tudo meia boca, né? Uhum. É assim, não, vou colocar esse pacotinho aqui. Ah, vou colocar agora às 6 da manhã, lá para 1 da tarde, eu vou olhar para ver como é que tá. E não é assim que funciona, gente. Aí fala, né? Não, a fralda sempre vaza. Eu fiz um post também É, falando sobre isso, né? Como que você faz para fralda não vazar, né? E aí algumas pessoas falaram, mas é impossível, a fralda sempre vaza. Eu falei, gente, não. Não é sempre que a fralda vaza, né? Tem momentos, é só saber colocar e realmente usar os pacotinhos, usar, né, as dicas que no dia a dia você consegue usar também para poder evitar esse estresse, né? Porque imagina, é. você não faz o pacote, toda vez você tem que manipular ele, pegar ele no colo, pegar o Uhum, peso, né? E aí também não dá, né? Não tem como. E, sim. e como que você fez na reabilitação, Ana? Né, ele ficou um ano acamado. Como é que foi a reabilitação para ele ir para a poltrona, né? Começar a tirar tráqueo? Como é que foi? A tráqueo, a gente começou o desmame da tráqueo. Do BIPAP, a gente começou o desmame com 10 meses, Ah, tá. né? Foi quando começou o desmame, Foi por quando você muita começou a pagar, insistência minha. foi quando você começou a pagar o fisioterapeuta ou foi algo que você insistiu? Não, eu insisti bastante com a equipe médica que vinha, né? Eles realmente achavam que não daria, que não teria possibilidade. Porque assim, o Júnior começou a responder piscando os olhos, Ah, sim. né? Ele respondia piscando os olhos. Só que o Júnior só fazia isso pra mim. Uhum. Ele não fazia para as outras pessoas. E assim, tanto é que chegou um momento que as pessoas começaram a falar para mim assim: Ô Ana, você tem noção do que está acontecendo? Aham. Sabe? As pessoas falam: você está entendendo a real situação que está acontecendo na vida de vocês? Você está entendendo? E aí eu falei: gente, e assim, eu nunca conseguia gravar também, Ah, entendi. sabe? Porque tá Parecia que era na hora uma. ali. E aí eu falei assim, gente, ele tá entendendo. E aí eu comecei a insistir com a equipe médica. Eu queria que tentasse. E não tinha tentado nenhuma vez. E eu falei, eu quero que tente. Tá, E agora aí só uma pergunta, desculpa, mas uma pergunta que eu quero saber. Quantas vezes você ficou tentando convencer eles? Demorou quanto nossa, tempo? Quantas vezes você falou? Fala pra mim, você lembra? eu comecei. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei no assunto foi quando ele estava 7 meses já após o acidente. Aham, Foi a primeira vez que eu toquei no assunto e eles falaram que não tinha possibilidade. aham, E assim, nem deram bola pra mim mesmo, sabe? é. Tipo assim, ficou naquela. Ah, Tipo.
Não tem nem Ela já noção. sabe ela sabe o diagnóstico e ela não tá tendo nem noção do diagnóstico médico deu, tá? Aham. E aí eu continuei insistindo. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu vou deixar de ser chata, eu não vou insistir não, vamos esperar mais um pouco. Porque assim, quem já acompanha, conhece a história, sabe que Deus me deu a palavra de que o Júnior ficaria bem. Então eu confiei plenamente nessa palavra. Sim. Então, assim, eu falei assim, não, vou deixar dar o tempo deles, na hora que der o tempo deles, eles ver que realmente o Júnior tem capacidade, eu vou e converso de novo. E Aham. aí, aos poucos, eu fui conversando, até o dia que eles chegaram e falaram assim, Ana, o que você acha da gente tentar hoje? Mas a gente só vai tentar, você não cria expectativas. Eu falei Uhum. assim, não, vamos tentar. Aí tentou a primeira vez, tentou a segunda vez. E aí o Júnior já tinha chegado a ficar 16 horas fora do respirador. Uhum. Mas aí ele teve uma crise Uhum. e teve que voltar para o respirador. E aí eles falaram que não ia tentar mais. Uhum. E aí eu falei, nossa, eu fiquei muito frustrada. Falei Imagina. assim, gente, se a pessoa ficou 16 horas, ela fica mais, Sim, é um sabe? E processo. ninguém Na tirava isso. verdade, a reabilitação, as pessoas têm que entender que é um processo lento, demorado, né? Não adianta querer que seja tudo rápido, mas ele acontece, É. né? E aí eu falei assim, gente, não tem condições. E aí eu peguei e falei pra eles, vamos tentar de novo. Ah, mas é que a gente tentou e não deu certo e tudo mais. Não, vamos tentar, insistir. Aí ele tentou. Inclusive, foi no mês de novembro de deixa eu ver, novembro? Novembro de 2018. Uhum, Novembro ou dezembro já. uhum, E aí eu falei assim, gente, vamos tentar, só mais uma vez. E aí, isso mesmo. mas eu acho que eles não suportavam me ver mais, sabe? Aham, E aí eles falaram assim, não, vamos tentar. E aí a gente tentou, né? E deu certo. E aí ele ficou, né? Eu não lembro ao certo, eu acho que era 72 horas que tinha que ficar fora do do BIPAP. respirador. Aham, é, E aí ele ficou 72 horas, né? E aham, assim, para nós que somos cuidadores, é, para a gente é mais difícil do que para a equipe médica, porque a gente tem que ficar. Aí de olho. nesse período, a irmã dele veio para ficar comigo, Uhum. porque a gente fica de manhã, de dia era uma que olhava ele, de noite era outra que olhava ele, É, porque aí no né? começo Porque até ele ter essa resposta. Gente, porque a respiração é uma musculação, uma musculação, né? É um músculo que te ajuda a fazer a respiração, né? E aí é um processo, então tem que ficar mais de olho, né? E nesse período você tinha que é ficar de olho constantemente, né, Ana? isso, constantemente. Nossa, o oxímetro não saía do dedo dele, Sim, tá? é, Porque eu tinha muito medo da sim. gente não, dele estar passando mal e a gente não perceber, Aham. né? E aí, assim, era desse jeito. Eu acho que a gente ficou uma semana, eu acho Uhum. que até, se eu não me engano, até completar uma semana foi desse jeito. Eu e a irmã dele revezando, de 12 em 12 horas era cada uma que ficava responsável para Para ficar de olhar ele. olho, ficar próximo dele, para realmente É, ver que tava tudo bem, né? Ah, isso. entendi, Foi entendi, desse jeito. E entendi. aí, nesse período, aí tirou o BIPAP, e aí foi quando a gente contratou o fisioterapeuta. Ah, entendi. Aí o fisioterapeuta já chegou e ele queria que colocasse a traca metálica, e Sim. ele, sabe, ele chegou fazendo a revolução. Aham. E aí a equipe médica, dentro do protocolo da equipe médica, eles não aceitavam certos tipos de cuidados que não fosse feito pela equipe, Sim. né? E aí chegou ao ponto, aí o Júnior tirou a traque, quando o Júnior tirou a traque, eu comecei a levá-lo para fono, porque eu queria que ele voltasse a se alimentar. Sim. A primeira palavra que o Júnior falou foi comida. E aí eu Eu vi numa queria. live, eu acho que eu vi numa live ou num vídeo que você falou. Eu falei, ai, que Então, legal. e aí eu falei assim, vou começar a levar numa fono. Pesquisei uma fono. Eu não lembro o nome correto agora, que a fono tem que ser formada, especializada em alguma coisa para voltar à alimentação, né? Uhum. E aí levei numa fono com essa formação. E só que aí, nesse período aí, teve, né, a equipe médica falou para mim, olha,
é um risco, ele pode broncoaspirar, né? E a gente não tem como ficar com profissionais paralelos. E aí eu tive que tomar a decisão, ou eu continuava só com profissionais particulares, ou mantinha ele dentro do programa. E aí eu falei, não, a gente vai tirar ele, né, do programa e vamos dar sequência no tratamento dele, né? Porque eu acho que o que eu quero não é o que vocês podem fornecer no momento, Sim, né, sim. pra gente. E eu acredito que o Júnior vai muito mais além do que o que ele já chegou. Sim, com E certeza. aí, Por isso que, olha, Ana, tudo, nada é em vão, né? Assim, tudo que você está falando está vindo de encontro, assim, até um projeto que eu vou lançar, vou dar um curso gratuito, né? Do dia 3 ao dia 9 e vou falar tudo sobre isso. Por que que acontece? O familiar, ele precisa saber aonde ele quer chegar, né? Não é porque ele está cuidando de alguém que está ali doente, ele tem que ficar no dia a dia ali também morrendo, ou sem esperança, ou sem expectativa, né? É ter igual o exemplo da Ana que ela fala, ela tinha um objetivo, ela sabia onde ela queria chegar, né? Com a reabilitação do Júnior. Então isso faz com que ela se moveu, isso faz com que ela, né? Teve uma atitude e uma decisão, né, Ana? Porque tudo parte de uma decisão. Você decide é, onde você quer chegar, você decide aonde você quer ir. Eu vi que teve algumas pessoas comentando aqui que tem alguns familiares com alguns diagnósticos que, igual que deram para o Júnior, e não é isso, gente. É você tomar uma decisão de qual é o objetivo que você quer para o seu familiar, né? Igual a Ana fala, eu tomei essa decisão porque eu acreditava, independente da sua fé, é ter essa esperança, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu também comento da neuroplastia. O cérebro ele tem a capacidade de se reabilitar, de procurar novos meios. Que nem a Ana comenta que o Júnior tinha um diagnóstico, né, por causa do traumatismo, de não voltar a falar, de ser vegetativo, mas todos conhecem a história da Ana, todos veem o Júnior, o modo como que ele está hoje, e essa é comprovado essa neuroplastia, né? Que é a capacidade do cérebro procurar novos caminhos, Ana. Né? Então, o que é, ajudou, o que eu quero enfatizar aqui, que nem eu falo, que a estrela hoje da noite é você, Ana. Que é o quê? Que o familiar faz a diferença na vida do paciente, sabe? O familiar que está cuidando, o cuidador ali que está do lado, o familiar, se ele não tiver essas decisões, como que o Júnior estaria hoje? Você entende? Então, assim, é. é essa consciência, né? Assim, de quem cuida de alguém ter essa consciência. A decisão é do cuidador familiar, de levar e qual é o objetivo que você quer com o seu familiar, né? Por isso que você tomou essa decisão. E aí você permaneceu com os particulares, mas como que você fazia com a parte financeira? Você já tinha entrado com uma É, para ele? o Júnior já tinha aposentado, mas ainda assim, como a gente mora de aluguel, né, tudo mais, a aposentadoria basicamente só dá para os nossos gastos particular nossos, né? Sim. Só que aí nessa época eu tinha conhecido a Vanessa, que é nossa vizinha, Aham. ela tem um salão e as clientes dela do salão começaram a custear os tratamentos do Júnior na época, Então, entraram. né? Aham. E aí começaram a pagar o fisioterapeuta e a fono para ele. E Aham. assim, e as coisas foram acontecendo, né? E o principal de tudo é de se falar de tomar decisões. Quando é para a gente tomar alguma decisão dentro dessa parte de reabilitação, sempre vai vir um frio na barriga, vai vir um medo. A gente sempre vai pensar assim: será que eu estou fazendo certo? Será que é melhor? Sabe? Eu ouvi de pessoas assim: nossa, mas você vai largar a equipe médica que vem aqui uma vez na semana, e se depois você não dá conta de pagar? Né? Uhum. Porque se for aí já vem essa questão, né? Com a aposentadoria dele, você não consegue custear os tratamentos. E se depois você não der conta, se você não conseguir com ele. Eu já conhecia sobre o Sara, Uhum. né? E eu falava já que eu queria colocar ele no Sara, mas ainda tinha muito que melhorar para ele ir pro Sara. E Uhum. aí muita gente falava assim: e se ele não conseguir recuperar o suficiente para ir pro Sara, de onde você vai arrancar dinheiro? E assim, as dúvidas Pessoal, são várias, para apoiar é várias. uma coisa, né? Então, assim, o familiar cuidador, ele também tem que ter um psicológico muito firmado, muito equilibrado Tem. e muito decidido. Sou eu que vou cuidar. E isso, eu acredito que o que fez você realmente também tomar a decisão era você ter um pouco do conhecimento.
né? Assim, de saber qual é o caminho, qual é a possibilidade que você pode ter por esse lado e por esse lado. E o conhecimento, ele acaba te trazendo, te gerando uma segurança de tomar decisão, né? E de ir Isso, embora, ir em frente, sem medo. Claro que o medo vem com porque é certeza. algo desconhecido, né? É, é algo totalmente novo, né? O medo vai vir. E Sim. assim, eu fui tomando as decisões, todas as vezes que eu precisei tomar decisões, eu tomei decisões e eu falava assim, não, isso aqui é para a melhora dele, né? E fazia mesmo, sabe? E Uhum. assim, claro, você fica pensando, gente, se der errado, vai cair todas as minhas costas. Que a gente sabe que é assim. É verdade. Só que você tem que pensar assim, não, não vai dar errado, É, né? Eu tô pesquisando, eu tô estudando, eu tô buscando o melhor. Então, se eu sei que isso aqui é o melhor, eu vou fazer, exatamente. né? O Júnior, até a essa altura, eu já sabia que o Júnior tinha superado as expectativas médicas, né? Sim. Porque você vê, eu até estudei sobre o cérebro, né? Uhum. Sobre a questão que você falou do poder Neuroplastia. do cérebro se Sim. regenerar. E assim, eu falei assim, gente, o Júnior não é outra coisa que aconteceu, foi isso que aconteceu. Porque é uma pessoa que teve politraumatismo craniano. Sim. Depois ele teve a hidrocefalia, que foi descoberto muito tardio Uhum. também. Uhum. A hidrocefalia já estava sendo comprimido o cérebro dele, Uhum. né? Fez a colocação da válvula, mas teve complicações na Aham. colocação da válvula Aham. e 4 dias depois ele teve 2 coágulos intracranianos que Nossa. afetou todo o cérebro dele. Então, assim, não tem outra explicação, Sim, exatamente. né? Por isso que Porque, é o que assim, fala, né, gente? Que nem, às vezes eu coloquei uma vez um post falando que, tipo, não acredite em tudo que os médicos dizem, né? Aí algumas pessoas até veio falar, mas você colocou isso, como é que você pode? Que não sei o quê. Eu posso falar porque eu sou da área da saúde. Então a gente vê muitos casos, sim. Igual no caso do Júnior, de que existe o diagnóstico médico que o médico faz a parte dele. Ok. Não estou me desfazendo dos diagnósticos que os médicos dão, mas eu estou ali o quê? Reforçando e dando uma injeção de ânimo para quem cuida. É justamente para os cuidadores abrirem a mente, igual você, Ana, de correr atrás, de passar a entender, de passar a buscar o conhecimento para saber até aonde vocês podem chegar, gente. Porque o cuidador familiar não é somente ficar ali do lado, trocando fralda, dando banho, dando remédio, dando comida. Pronto. Não. O poder do familiar cuidador, ele vai muito além, ó, muito além de um simples cuidado. O simples cuidado é uma coisa pequena, né, Ana? Das possibilidades que vocês podem gerar. então, é igual você falou a questão da gente estar bem emocionalmente, saber lidar com as nossas emoções, né? Porque assim, a maioria das pessoas eu vejo, já chegou pessoas para mim que familiares receberam diagnósticos de que não tinha expectativa de vida, e Uhum, as pessoas se desesperam, e as pessoas elas se desesperam de uma tal maneira que elas não pensam assim, nossa, mas se tiver um meio, sim, e se tiver uma saída, e se é, não for só isso aqui, é, né? Então, assim, a gente tem que começar a ver as coisas por outro ângulo e sim. a gente pensar assim, mesmo que seja esse diagnóstico, eu vou fazer o possível para que essa pessoa tenha uma vida digna até o seu último dia, É verdade. É né? aquele negócio, o diagnóstico foi dado, porém existe um ser humano ali, né? Por mais É. que às vezes no começo, ele voltou para casa acamado, sem falar, né, respirando, mas é um ser humano ali. Como que ele gostava de ser tratado antes do acidente? É continuar tratando ele da mesma forma, né? É olhar para ele como ser humano que você sempre conheceu. Conversar, falar, incentivar, né, puxar e realmente ter essa mente que fala inteligência emocional para lidar com tudo isso faz a diferença, né? Totalmente, totalmente. Com, Sim, com certeza. com certeza. E aí vocês foram para o Saara e aí que ele começou a ter as recuperações. Foi. O Júnior começou a se. Tudo que ele tinha, quase tudo que ele tinha melhorado, né? Antes da cirurgia da colocação da válvula, ele regrediu, Aham, né? Tanto é que no dia que ele foi para UTI, ele foi para UTI no segundo dia, né, devido à complicação que teve. No segundo dia que eu fui visitá-lo na UTI, o médico falou para mim: olha,
a gente não conseguiu extubar ele e pode ser que ele tenha que fazer uma traqueostomia novamente. Nossa, aquilo para mim abriu o chão, São as sabe? pedras, né, Ana? As pedras no caminho que É. rolam assim, ó. E você tem que se esquivar, Uhum. sempre acontece, né? E aí, mas graças a Deus não foi necessário, né? No quarto dia conseguiu estubar ele, e ele ficou bem, graças a Deus. Uhum. E aí depois ele foi melhorando, com 3 meses após essa cirurgia, ele tirou a gastrostomia, 3 meses depois. E aí depois já consegui levar ele para o Sara, porque eu estava esperando ele tirar a gastro para ir para o Sara, aí conseguiu levar ele para o Sara. E mantendo a reabilitação em casa, né, com Sim. fisioterapia, Uhum. indo para o Sara também. Ai, que E bom. agora já está até, não está ficando de pé, ainda não está firmando, Mas tá bem né? Mas, melhor, né? Eu lembro os nossa, iniciais que você tava levantando ele, né? Aos poucos, tudo. Mas hoje ele aham, tá bem melhor, com apoio, com não, equilíbrio, né? sim, Nossa, tá bem sim, melhor sim, mesmo. Gente, então eu quero aqui enfatizar mesmo para vocês e se inspirarem na Ana, né? Nessa parte que ela fala e que às vezes, muitas vezes, às vezes não sabe, é em busca do conhecimento, gente. É o que eu sempre falo aqui, né? É buscar o conhecimento. Porque o conhecimento, ele te traz a segurança, ele te traz um alívio de evitar coisas piores, né? Que vai acabar dando muito mais trabalho, né, Ana? Então, assim, é, é realmente buscar o conhecimento. E aí, se você me permite, Ana, vou fazer um curso agora gratuito de uma semana, né? Então, não sei se os seus seguidores cuidam de alguém ou não, né? Mas eu quero deixar aberto, gente. Todos podem participar desse curso gratuito, é onde eu vou estar incentivando e ensinando, né, as pessoas a cuidarem dos seus familiares doentes em casa, que é o Descomplicando os Cuidados. Porque é descomplicar os cuidados. Igual a Ana fala, a mentalidade que a Ana traz aqui para vocês é essa mente aberta de buscar além do diagnóstico, né? De buscar coisas muito além. É não aceitar, né? Eu sei que a gente vem de uma cultura onde o médico é o Deus, né? Assim, o que o médico falou é lei. Gente, nem sempre, tá? Eu sou da área da saúde e eu posso dizer isso. O que o médico fala não é lei, é um diagnóstico. E diagnóstico, ele não é definitivo. Ele pode ser alterado, porque o ser humano, existe um ser maior que criou o ser humano, que não é o médico, né? Então, muito eu bato nessa tecla, e eu sei que a Ana também fala muito sobre isso, né? Do pouco das lives que eu acabo acompanhando, e é bem isso. Quem é o dono do ser humano? Quem é que formou o ser humano? Não foi o médico, gente. O médico estudou para vir aí para auxiliar a gente nas doenças, né? Nas reabilitações, mas os diagnósticos que eles dão é conforme uma avaliação que eles fazem. Mas quem determina o objetivo aonde você quer chegar com o seu familiar é você que cuida. Igual a Ana. A Ana tomou uma decisão porque ela sabia onde ela queria chegar, né? Ela sabia até onde ela queria chegar com o Júnior. E aí ela tomou um passo, aí ela tomou uma decisão. E você tá de parabéns, Ana. Nossa, eu assim tô maravilhada. Você tá de parabéns mesmo. Por isso que eu até falei, né? Nos bastidores eu conversei com você, falei, Ana, vamos falar um pouquinho do Júnior, mas a principal vai ser você. Eu quero saber você, o seu posicionamento, né? As suas atitudes, porque eu vejo em você essa pessoa, né? Essa pessoa que corre atrás, essa pessoa, né, que assim busca informação. E é justamente o que eu trago no meu perfil, né? O que eu tento levar para as pessoas que já cuidam de alguém. É essa visão ampla de buscar o conhecimento, né? E você tá de parabéns, Ana, de parabéns obrigada. mesmo, mesmo. Assim, a gente. Nossa, eu adoro os vídeos que você faz com ele e ele também se diverte, né? Ele se diverte demais. Nossa, é muito legal, muito legal. Os últimos vídeos que você fez com ele mandando beijo, o ensaio fotográfico que vocês fizeram também ficou lindo, muito lindo mesmo. Então, e Parabéns. é, e é isso, né? Igual você falou, a gente buscar mesmo, né? Aham. Porque eu sempre falo, a gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito pela gente, É, exatamente. né? Até eu fiz, na live de ontem, que eu fiz ontem, eu ainda falei que nenhum ser humano está a escape de ter um AVC, de sofrer um acidente, né? De
de ter uma lesão na medula, via ficar aí em cima de uma cadeira de rodas, em cima de uma cama, dependente de alguém. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? A Verdade. gente não sabe o que vai acontecer daqui 10, 15 minutos. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não vou cuidar, ai, mas não, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas se fosse com você, Uhum. né? Como você gostaria de ser tratado? É verdade. Verdade mesmo. É isso mesmo. É bem isso mesmo, né, Ana? Ana, muito É, obrigada. E até eu não consegui falar com você isso no particular, mas eu queria saber um pouquinho disso que eu vi lá no seu perfil. Você fez o livro tá em lançamento, como é que tá? fiz o livro, E aí, fala um né? pouquinho. Comenta aí Tá desse aqui, ó. livro. Deixa eu mostrar para vocês. Vai Gente, parecer eu não de. sei se é isso, mas você fez uma biografia da sua experiência de vida sobre isso? O livro? Então, tem de tudo um pouco. Não é 100% autobiográfico. Eu trago ensinamentos também Ai, que legal. dentro do livro. É, eu falo. O nome do livro, né, Diagnóstico Não é Destino. Uhum, Onde eu conto a minha trajetória com o Júnior, uhum, desde a nossa infância até os dias mais atuais, uhum, né? Eu conto todas as vezes que o Júnior foi desenganado pela medicina e o uhum, Júnior sobreviveu. Não foi só nesse acidente, teve outras vezes que ele foi uhum, desenganado pela medicina. uhum. E eu falo sobre a importância da gente amar o próximo, sobre a importância da gente se colocar em movimento, né? Tem até um capítulo aqui que chama Saindo da Inércia, né? Que eu falo sobre isso, sobre a pessoa buscar conhecimento, né? A pessoa não ficar ali parada, de braços cruzados, vendo a vida passar, Exatamente. né? Porque tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, nem tudo que acontece na nossa vida a gente tem, né, o poder de mudar aquilo que aconteceu, mas a gente tem o poder de mudar a forma como a gente vai agir perante aquilo que aconteceu, Com certeza, né? né? Então, assim, eu trago muito ensinamento, eu falo muito, esse livro foi muito baseado na questão da fé, Ai, que sabe? legal. Independente de religião, Sim, tá? Independente de religião, eu falo muito a questão, o agir de Deus, né, na nossa vida. sim. Sabe? Falo muito sobre isso, sobre você aprender a ser resiliente, a ter força, fé, Aham, né? A pessoa, para quem não sabe, uma pessoa resiliente é a pessoa que ela tem a capacidade de se moldar conforme o ocorrido na vida dela, com certeza. né? Ela sempre vai enxergar com bons olhos aquilo que está acontecendo. É ter uma Tem visão gente que fala ampla, assim, né? tem gente que fala assim para mim, Ana, como que você consegue cuidar do Júnior há 3 anos e tipo, você não enlouqueceu ainda? Né? Eu acho que a pergunta das pessoas é essa, né? As pessoas falam assim mesmo nas entrelinhas, É, mas é mais ou menos isso. E aí eu falo, gente, é você olhar a vida por outro ângulo, exatamente. né? Nem tudo é só tristeza, Uhum. sabe? Eu me recordo que no começo do perfil, as pessoas falavam assim, nossa, que dó, coitadinha, tem que cuidar do marido, não sei o quê. Eu falava, gente, ninguém tem que ter dó, ninguém. Eu Exatamente. não tô aqui para ninguém sentir pena de mim, Uhum. sabe? É para as pessoas olharem para mim, e eu acho que eu quis tanto passar isso que as pessoas depois começaram a me intitular como guerreira, né? Eu falei assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, não, se ela consegue, eu também consigo, Ver que é né? É possível. você você encontrar a força que tem dentro de você. Nossa, É que sobre legal. isso que eu falo no livro, E como que faz para sabe? adquirir o livro? Conta aí. Como é que faz para Para adquirir o livro? adquirir, tem um link disponível na minha bio, Aham. né? Aí lá no link tem a opção para adquirir, para comprar o livro físico ou o e-book, Ai, que né? legal. Tem essas duas E opções. tem as duas opções e todo o valor da venda do livro vai ser revertido para os tratamentos do João. Ai, com certeza, né? Que legal. Gente, eu acredito muito que deve ser um livro maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, né, vocês que estão aqui, adquira o livro, porque eu acredito que é uma experiência de vida que possa ser que entregue muito valor. Na verdade, não. Possa ser, não. Com certeza, entrega muito valor, né? E aproveitando aqui, eu quero deixar a oportunidade, né, de vocês estarem participando do curso gratuito que eu vou fazer também, tá? Que é o Descomplicando os Cuidados. Eu não sei se você chegou a ver, Ana, né, o curso que eu tô lançando, se você chegou a acompanhar os vídeos que eu fiz, né? Sobre Eu esse. vi alguns vídeos. Então eu vou dar 7 aulas gratuitas para quem cuida de alguém acamado ou cuida de alguém em casa,
Tá à disposição, ele é gratuito, né? É só clicar lá no link do perfil, né? Me segue, porque tem bastante informações também que possa ajudar. E eu trabalho nessa questão que a Ana sempre fala, nessa questão de ir atrás, de ter uma visão ampla e não ficar simplesmente parado nessa inércia, né? A gente sabe que é um dia a dia difícil, que é uma situação diferente, né? Contraditória à vida de muitas pessoas, mas só depende da sua cabeça, da sua mente e de você tomar uma decisão e criar um objetivo através dos cuidados que você dá para o seu familiar, né? É igual a Ana fala, é criar um objetivo. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar serve, eu tenho certeza que não foi o que a Ana projetou, porque hoje a gente vê a mudança na vida do Júnior através do que ela criou como objetivo, né? E que é o que através de todos vocês precisam criar para quem cuida de alguém, né? Então, Ana, você está de parabéns. Eu adorei conversar com você. Demoramos, né, para Obrigada. marcar essa live, Então, mas graças a Deus saiu e eu acredito que saiu no momento certo e ideal, né? com certeza. Nossa, mas, Gratidão nossa, pelo convite, viu? eu que agradeço muito, gente. Então, segue a Ana lá, o Júnior, acompanha a rotina dela. Tem vários vídeos muito legais. O Júnior é todo engraçadinho, né? O Júnior é. Ele é muito engraçadinho. Muito legal, gente. E obrigada por estarem todos aqui, tá bom? Estão convidados lá a seguir meu perfil, participar do curso gratuito. Fiquem à vontade, tá bom? Ana, obrigada. E eu vou fazer questão de adquirir seu livro, que eu quero ele aqui. Quero ler ele todinho, com certeza. Ah, eu que agradeço todo mundo por estar aqui na live, agradeço você pelo convite, né? E quando quiser, pode chamar que a gente vem Ah, com certeza. conversar mais um pouco. Sim, vamos ter mais lives, porque eu acho que a história é muito complexa, né? Tem muito mais coisa para a gente conversar e falar aqui, Tem, né? tem. Gente, Eu, obrigada, viu? eu falo que se fosse a fundo mesmo na história, eu acho que eu teria escrito já uns 3 livros. Com certeza mesmo, né? E fora que tem a questão da mulher, que eu ainda também quero usar você assim para poder ajudar muitas mulheres aqui, viu? Tá bom? Isso mesmo, Gente, tá bom. obrigada, viu? Boa noite, né, para vocês, para mim é dia. Boa noite. Ah, ó, vocês estão aqui no Japão, gente. Ó, Ana, você veio até o Japão. O Júnior também tá aqui no Japão, tá vendo? Então, Gente, obrigada, viu? Boa noite a todos que participaram da live. obrigada. Tchau. Tchau, Ana. Obrigada.